E ontem discutiu-se aqui o poder, a falta dele, da união dos trabalhadores, dos sindicatos e, se calhar, algumas das piores tramóias e maleficências que o poder e o dinheiro fazem a quem está desprotegido. Mas surgiu-nos uma dúvida no fim, e é essa dúvida que colocamos hoje, Frederico Duarte Carvalho: porque é que a chamada classe média e aquela que já é média-baixa aguenta este tipo de política e de prática que, no fundo, se transforma contra ela própria? Eu vou pela tese criacionista dos ratinhos de laboratório. Acho que nós fomos criados, e já há muito tempo, todos os nossos comportamentos e estudos estão estudados devidamente. Quer dizer, isto é, a ciência assim o fez. E todas as tecnologias de observação e de venda de persuasão chegaram não só da publicidade, como também à política. Ao fim e ao cabo, e há uns tempos, eu lembro-me de um documentário feito sobre a SIC, com o falecido Emílio Rangel. À altura ele explicava que vender um Presidente da República era quase como vender um sabonete. Portanto, a partir do momento em que nós nos habituamos a comprar um determinado sabonete ou a comprar uma determinada marca, habituamos depois a comprar uma determinada política. E a política neoliberal que nos trouxe até aqui, e as tentativas vãs de fazerem grandes manifestações e depois de darem pequenos partidos pífios que nada nos servem, acaba por levar a esta situação em que as pessoas precisam de comer, precisam de trabalhar, precisam de ter o dinheiro e precisam de ver de onde é que ele pinga de qualquer maneira. E, portanto, olhas também para a televisão e vês aí uns programas como o estilo... falo mais em séries de televisão, como o Walking Dead, por exemplo, em que é a vitória dos zombies e até os vampiros, a história dos vampiros, em que nos incutem a nós esta sensação de manada e de luta pela sobrevivência, em que já quase a vida humana não tem valor e é cada um por si. Oh, querido, é isto? É o sentimento de manada que nos está a deitar pelo desfiladeiro? Também, eu acho que há várias coisas, não é? A primeira começa na minha classe. A minha origem de classe é a pequena burguesia. Eu sou pequeno burguês. É verdade. Isso é uma classe em futuro histórico, como a gente sabe, não é? Anda aqui um gajo cheio de boas intenções, a pregar aos peixinhos, a arriscar o pelo e depois é só porrada e mal viver, é? O menino é mal criado, o menino é pequeno burguês, o menino pertence a uma classe sem futuro histórico. Eu sou parvo, o quê? Temos que situar aqui, quer dizer, quando falamos na classe média, quer dizer, a classe média é uma coisa que vai entre os muito pobres e os muito ricos, não é? Mangas, não é? E depois também, e aqui é aqui que eu quero chegar. Portanto, eu quando estava no período de formação, não é? Tu és jovem e tal, começas a pensar, ainda não pensas, mas começas a pensar, e o enquadramento que vais tendo, não é? Da tua, pronto, onde tu te moves, do teu meio, que é o meio pequeno burguês, é que aquilo fazia-me confusão, porque as pessoas à minha volta achavam que, quando víamos na televisão alguma questão entre, portanto, os ricos, os que mandavam, e os pobres, os desgraçados, os trabalhadores, aquelas pessoas tomavam automaticamente partido pelos detentores da riqueza. Ou seja, o facto de terem um título de propriedade de uma casa, que a maior parte das vezes ainda não está paga, mas mesmo que esteja, leva as pessoas imediatamente, psicologicamente imediatamente, para junto dos que têm muito, dos que têm verdadeiramente muito. E, portanto, eles passam a ser uma espécie de representantes daqueles interesses e, portanto, fazem aqui um bloqueio na sociedade logo cá mais em baixo. São uma espécie de muro. São carne para canhão, no fundo. Mas pronto, essa é uma questão. Mas essa questão é antiga, não é? Agora, há questões que são mais modernas, que são mais recentes. E uma é aquilo que acho que sim, que o Frederico tem razão. Depois já há mais duas. Uma é essa, a ilusão da grandeza, não é? Portanto, as pessoas que têm pouquinho, mas que já têm um bocadinho, têm logo uma ilusão de grandeza e a ilusão de consumo, por exemplo, e depois entalam-se, pronto, tem muitas ilusões. Nós conquistamos muitas ilusões, mas também
também somos reflexo, também há aqui a questão do condicionamento. Está bem, condicionamento psicológico por um lado, mas por outro lado também há uma formatação, não é? Nós somos formatados pelos média, e os média, quer dizer, houve uma altura em que o jornalismo era portanto, um veículo, um instrumento de defesa dos menos favorecidos, e atualmente isso mudou, portanto, por razões várias. Isto não é uma crítica, é apenas estarmos a contar as coisas como elas são. O jornalismo tornou-se um defensor do contrário, portanto, um defensor das classes que detêm os poderes, e, portanto, há uma formatação das mentalidades, e, portanto, há esse condicionamento, não é? Eu acho que as pessoas estão todas convencidas de que, quer dizer, já estão a convencer-se de que isto é mesmo assim, quer dizer, é a ordem natural das coisas. Há uns que nascem em berço de ouro e os outros estão desgraçados e ponto final, e, quer dizer, aquela ideia do elevador social, não é? Portanto, as pessoas têm a oportunidade de subir na vida, portanto, de sonharem um futuro melhor para si e para os seus. Isso é uma coisa que acabou. Isso ficou lá enterrado nos Estados Unidos, ficou enterrado nos anos 80, e em Portugal ficou enterrado na década passada, não é? Ainda houve aqui uns resquícios, mas este governo encarregou-se de arrumar com isso tudo. E pronto, eu penso que é aqui que estamos, é na grande ilusão. Pois eu acho muito sinceramente que o condicionamento é real. Há uma falta de tomates, pá, na sociedade, que é uma coisa horrorosa. E é assim mesmo, quer dizer, nem sequer medi a palavra. Nós não podemos querer uma sociedade funcional quando os pais têm de levantar às 6 da manhã e as crianças a sair da cama às 6h50 e os putos serem despejados às 7 no ATL e regressarem a casa às 8 da noite. Isto não funciona. Isto está errado. Isto está errado de todos os pontos de vista. Os putos hoje não brincam. Os putos hoje são entretidos. Ou vais para o judo, ou vais para o karatê, ou para a natação, ou para a música. E se andares no colégio privado, o colégio faz tudo. Se andares na escola pública, anda não sei quem a transportar-te de carrinha. E os pais saem para part-times ou full-times, onde trazem 800 euros para casa, e isto não vai lá assim, e não há ninguém que diga parou. Não há nenhum ministro da Educação, não há ninguém. Ninguém. Não há nenhum pai, não há nenhuma mãe que diga assim: o meu filho não entra na escola antes das 9h30 ou das 10 da manhã, e o patrão, lá o dono do escritório ou do raio que eu parta, eu não entro antes das 10 porque tenho filhos. E as verdadeiras mexidas nas leis e na regulação social não custam dinheiro. Não custam dinheiro. As coisas podiam ser feitas sem custos. Não é mais uma ponte ou mais um centro de saúde. São regras sociais que fossem, sensibilizantes outra vez. O fim da arte. Perché l'odore dei parrucchieri mi fa piangere? Ma vedi, Mario, io non so dire quello che hai letto con parole diverse da quelle che ho usato. Quando la spieghi, la poesia diventa banale. Meglio di ogni spiegazione è l'esperienza diretta delle emozioni che può svelare la poesia a un animo predisposto a comprenderla. O fim da arte levou a que as pessoas não estivessem mais sensíveis. Há quanto tempo, Vossas Excelências, não digo nos livros, mas não ouvem um disco com a paz com que se ouvia um disco? Não, agora vai-se à televisão, está lá o disco, vai-se à internet, está lá o disco, são 3 musiquetas, depois um gajo vai à loja, já não há lojas, faz o download no YouTube, ou como é que aquilo se chama, e depois logo se ouve, e isto leva a que haja a sociedade de consumo imediato, mas aí nos anos 80 já nos tinham falado disso, obviamente, mas não haja ócio para o pensamento, e há uma grande sensibilização. Uma grande sensibilização. Pessoas sensíveis e pessoas sem tempo para o ócio não mudam nada. Não mudam nada. E a culpa é nossa. A culpa é de cada um de nós. É de cada um de nós familiarmente, entre os amigos, com os filhos, com os pais e na empresa. E eu digo isto porque eu acho que as pessoas estão cheias de medo. E estão, às vezes, justificadamente cheias de medo pelas razões que vocês já apontaram. E estão cheias de medo no local de trabalho.
Os jornalistas são cheios de medo na redação. Se tiverem uma história quente, borram-se todos. Ai, o caraças. Ai, se isto é de um patrocinador. Ai, se isto é de um gajo que faz aqui publicidade. Ai, se isto é de um amigo do patrão. Ai, se isto vai dizer mal do próximo governo. Ai, se isto vai dizer mal do próximo assessor ou do próximo ministro. Ou do atual. Ou do atual, claro, ou do atual. E uma sociedade que não escolhe, que pode, não custam dinheiro, meus amigos. Não custam dinheiro. Não custam dinheiro. Eu não percebo porque é que os autocarros não são mais pequenos e passam mais vezes. Não percebo. Não percebo que em cidades como nós temos, que têm ruas estreitas, não há autocarros que são obviamente mais baratos, elétricos, a girassol, o que vocês queiram, aos espinafres, mais pequenos e que levem mais gente com mais frequência. Não percebo porque é que se legisla contra o transporte de doentes, onde há uma exclusividade no transporte de doentes que está entregue aos bombeiros e aos INEMs e aos enfermeiros, e eu, se tiver, como já aconteceu, como conheci os casos, de um amigo que quer levar um amigo, os dois idosos, mas um mais idoso que outro, que tem uma perna partida, é multado pela GNR porque esse amigo ia fazer um tratamento oficial a um hospital. Isto aconteceu entre Porto Alegre e Évora. Portanto, nós queremos mudar a sociedade. Não é o Passos Coelho, não é o Cavaco, não é o Costa. Somos nós. E nós não os temos no sítio. Há muito tempo que o perdemos. Porque muitos têm que comer e já levaram a bordoada. Os outros estão em pânico. E eu percebo porque é que estão em pânico. Frederico. Essa do nós não os temos no sítio, fez-me lembrar, em contraponto, mas concordando absolutamente contigo, porque o exemplo vais já perceber, foi aquela célebre subida das escadas da Assembleia da República pelos polícias. A dada altura achávamos que eles os tinham num sítio. Mas depois fomos a ver, aquilo era tudo combinadinho. E depois foram todos jantar. Então estavam já ali à porta, pessoal, é só mais um bocadinho. Bora lá. É o Palácio de Inverno, é lá que é isso. Pronto, e o ministro depois só se demitiu passado uns dias por causa dos vistos, que a gente não percebeu muito bem. E tudo. Portanto, está visto como é que isto é. O medo como o João bem aí detecta. Aliás, o medo é aquilo que leva a parecer que não se tem medo quando se bate num gajo que está na prisão. Isso, neste caso, literalmente, não é? E aí vai-se descobrir tudo. Tudo aquilo que já se sabia, tudo aquilo que nós tínhamos e que já tínhamos posto também à frente para se discutir, agora andam a descobrir. Porque o homem está preso e que finalmente caiu em desgraça e houve ordem de soltura para se contar tudo aquilo. Quando o medo diz que há outros que mereciam estar também na prisão. Aí uns submarinos encapotados, por exemplo, e ninguém fala nada disto. Até se esperar. Até a altura em que eles vêm todos. Eu participei numa grande operação em que eu estava lá, eu fiz e aconteci, e os meus colegas, esses que agora estão no desemprego, esses também estavam lá, mas eu é que estou lá e eu é que sou o maior, não é? Pois, desses pescadores, estamos nós já os conhecemos bem. Não é? E bem. Portanto, eu continuo a fazer o meu exemplo. É o Banqueiro Anarquista. Eu aconselho as pessoas a ler o Banqueiro Anarquista do Fernando Pessoa. Deves libertar o máximo de pessoas possíveis, sabendo de consciência apenas somente que esse máximo é apenas uma pessoa, tu próprio. E a partir daí, os outros que sigam o teu exemplo, se assim o quiserem. Agora, é fiel a ti próprio. Paulo. Sim, olha bem, eu quero... Isto está muito interessante a conversa e fez-me lembrar, há um debate, está para haver um debate muito animado entre, imaginem, o Thomas Piketty e o Yanis Varoufakis. Piketty é o homem que escreveu agora um livro brilhante, agora no ano passado, um livro brilhante, que está aí a dar ao brado que todos sabemos, e Varoufakis é que nós sabemos, o ministro das Finanças grego. Então, o que é que se passa? O Varoufakis atirou-se ao Piketty. Claro. O capital do século XXI e tal, atirou-se ao Piketty. E há ali uma divergência entre os dois, que é muito curioso e tem tudo a ver com aquilo que nós estamos aqui a falar, e eu vou tentar resumir. Basicamente, o problema é que o Piketty, portanto, quando fez a análise da acumulação do capital, não é? Portanto, porque é que se passa com o 1% e com o 0,1% e o resto da canalha, que somos todos nós, a acumulação de capital, portanto, ele faz isso e diz, portanto, a maneira como ele descreve a coisa é que essa acumulação decorre da natureza do ser humano e, portanto, e depois decorre da natureza do próprio sistema capitalista e não há muito que se possa fazer, não é, para mudar essas coisas. E o Varoufakis discorda completamente. E diz exemplos. Não, isso não é bem assim.
porque o que permitiu a acumulação de capital no século XX, e portanto dá depois uma série de informações sobre isso, foi a proteção específica que alguns governos, nomeadamente o americano, fizeram a esta indústria, àquela indústria, ou as atitudes que tomaram. Portanto, resumindo e concluindo, o Piketty diz que a política pode mandar na distribuição, enquanto o Piketty mais ou menos pressupõe que não, portanto, que a distribuição é uma coisa que decorre do próprio sistema e a política pouco ou nada consegue aí mexer. Ora bem, e retomando aqui a nossa conversinha, sim, nós vivemos numa sociedade de medo, temos o capataz do medo, que é a Angela Merkel, depois temos aqui os seus sacristãos, que são São mais ainda. São mais. Sim, estou só a abreviar, não é? Pronto. Mas o que se passou com a Grécia, e podemos colocar as coisas assim, é que os gregos, quer dizer, chegaram a um ponto agora, quais medo, quais carapuça, quer dizer, como já não têm nada a perder, perderam o medo, não é? Quando não se tem nada a perder, perde-se o medo. Nós aqui ainda temos, como não fomos tão explorados, como não fomos tão atirados para o fim da linha, como foram os gregos, ainda somos sujeitos ao medo. Ainda somos sujeitos à canga do medo. Eles perderam essa sujeição e por isso fizeram o que fizeram, perderam o medo e vão mudar as coisas na Europa. Era bom que nós aqui também perdêssemos o medo. Eu acho que... Bom, maçado esse debate, não sei porque é que se discute ainda com o Piketty, mas pronto. Mas também segundo as notícias que vão chegando dos Eurogrupos e de Bruxelas, também aquele rapaz alemão já tirou o tapete à Grécia e, epá, cangalhada, pronto, não interessa. Não era isso que eu queria dizer, não estou marimando para isso. Não estou marimando para isso, mas acho que o cessar-fogo na Ucrânia também já deu 5 mortos, ou 6, ou 7. Vai que os partos. Nós mudamos isto quando mudarmos esta coisa que temos na cabeça, que é não nos acontecer uma coisa tão má como aconteceu aos outros. Aconteceu. Aqui por cima nós somos... A Grécia é um país central na Europa, nós não somos. Nós somos uma treta. Nós somos uma cena. Há mais séries de animação em que não há fronteira entre Portugal e Espanha do que aquelas onde está lá a fronteira entre Portugal e Espanha. Quando o Bugs Bunny corre à volta do mundo, Portugal nunca existe. A Espanha empata sempre na grande Espanha, não é? Na grande Espanha. E isto é relevante. Eu julgo que nós devemos deixar de pensar a coisa como ela é. Como ela é, já nós sabemos. Quer dizer, nos tempos feudais, o dinheiro estava todo cá em cima e havia zero cá em baixo. E como dizia o Frederico ainda ontem, os negreiros, zero. Não havia cá 1% a distribuir pelos negreiros, não havia nada. Eram todos às camadas, e os gajos do algodão lá dos Estados Unidos, e não sei o quê, tudo igual. Bom, chegados aqui, eu acho que nós devemos pensar de outra maneira. Devemos pensar absolutamente de outra maneira. E isso implicava, primeiro, uma responsabilização dos políticos. A responsabilização dos políticos implicava um conjunto de iniciativas sociais que impedisse sequer que houvesse legislação que pudesse ser imposta. Por exemplo, as famosas cartas da autoridade tributária deviam ir todas para trás e os portugueses deviam fazer um protesto que, aliás, está na Constituição, não é? Uma resistência civil ao abuso dos juros de mora e das multas. E se houvesse 2 ou 3 líderes políticos a dizer os senhores não paguem, e não sei quantos sindicatos a dizer os senhores não paguem, e a ordem dos advogados a dizer os senhores estejam descansados. Porque quem receber uma multa com juros de mora, onde isso seja 2 vezes o valor daquilo que tinha de pagar, ou 3, nós estamos cá para os defender. E isto tem a ver, como eu disse, com os cojones, com tê-los no sítio. Há a bastonária dos advogados, mais o gajo do técnico oficial de contas, mais os sindicatos, mais os partidos que se dizem de esquerda, que se arvoram a ser de esquerda, todos a dizer assim, acabou-se. A autoridade tributária não tem autoridade para cobrar 8 vezes, ou 800%, como eu já vi, já ouvi, uma coisa que um cidadão deixou de pagar. E isto era uma medida, era uma. E depois as pessoas entravam pelas finanças adentro, porque os funcionários das finanças são responsáveis, porque não informam as pessoas, porque informam no mínimo possível, porque pensam que o dinheiro é deles, numa ilusão extraordinária que se criou entre os funcionários das finanças. Estou a generalizar, se calhar há 10% que não são assim, ou 15%. Mas as histórias que nos chegam, quer pelos jornais, quer pelas pessoas que andam às nossas voltas, a gente sabe que as pessoas vão 4, 5, 6 vezes às finanças sobre o mesmo assunto, quando o erro é das próprias finanças. A dupla tributação. Um amigo comum que nunca teve carta na vida e muito menos carro, aliás, quando recebeu dinheiro para tirar a carta, comprou um cavalo,
recebeu uma catrefa de multas referentes aos 2 últimos anos de um carro que não tem na sua própria morada, com um carro registado num sítio qualquer que ninguém sabe o quê. E estes erros, e foi penhorado por causa disso, que ele achou tão absurdo, e acabou por ser penhorado por causa disso. E nós temos de resistir civilmente pelo bom senso. E remato dizendo uma coisa. Um velho jogo de tabuleiro, que todos nós conhecemos, chamado Escrúpulos, que eram umas perguntas para entalar a malta, tipo se o seu filho fosse gay ao casamento e coisas assim, que era uma coisa lá dos anos 70, 80. Há dias consegui jogar isso com uma data de miúdos. E os miúdos, ao fim de 5 perguntas, disseram que não queriam jogar. E disseram uma coisa muito simples. Epá, não queremos. Porque essas perguntas são muito estúpidas. Porque é óbvio qual é a resposta a essas perguntas. Portanto, as crianças de 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos já lá têm o conceito de bem e de mal dentro. Não é preciso ensinar-lhes muito mais. Se tiverem sido educadas normalmente, elas sabem o que é o correto e o incorreto. O que eu me pergunto é como é que nós, adultos, deixamos perder esse sentido de incorreto e incorreto depois na nossa vida social. E mais, nunca pedimos responsabilidades de uma forma assertiva e até agressiva, não é violenta, mas até agressiva, a quem faz conta que não tem o conceito de bem e de mal lá dentro. Como nós admitirmos esta história das finanças, a levantar putos às 6 da manhã, ou pagar 400 euros ou 500 euros a uma pessoa por um trabalho de 8 e 9 horas, onde não se vêem filhos, não se constituem famílias, não se tem romance, não se tem amor, não se tem sensibilidade. E isto está nas nossas mãos. Não é nos partidos da esquerda, na Esperança, nos Sirizas, no Marinho Pinto ou no Paulo Portas. Somos nós. Mas nós não queremos. Porque vai dar o Benfica. Vai dar? Já começou. Pronto, estás a dizer, o Chico está lá, como dizia o Padre Américo, não há meninos maus, não há crianças más, não é? Não. É que repara, distinguir entre o bem e o mal não os torna todos bons. Sim, sim. Cuidado! Ui, então o senhor, aliás, não torna. Há uns que escolhem. O senhor das moscas também, o senhor das moscas, é para ver as crianças podem ser terríveis entre si também. Mais isso. É? Notas finais, meus senhores. Frederico? Eu tenho uma nota final. O Paulo, diz lá a nota final. Paulo. Eu tenho uma nota final. Haha. É assim, então hoje tive uma notícia magnífica. Os Kraftwerk, não sei se os meus amigos sabem. Os Kraftwerk vêm a Lisboa e ao Porto. Atenção, eu vou lá estar se puder e se puder. Vou lá estar, eu digo, dia 19 de Abril no Coliseu de Lisboa e dia 20 de Abril na Casa da Música no Porto. Quem puder, não perca. A primeira parte é de quem? Já agora. Ai, não sei. Do José Cid. Do Zé da Sousa Naibalten. Não, que isso já é muito moderno para os Kraftwerk. Não pode ser. Não. Frederico. Eu não tenho nada final depois disto. Olha, vocês não gozem, porque os Kraftwerk foram uma banda muito importante historicamente e hoje ainda andam ali a fazer aquilo que, à sua maneira, de uma maneira completamente diferente, os Rolling Stones também fazem. Ora, com certeza, então, mas eu não tenho dúvidas disso. E o Jerry Lee Halliday, ou como é que o gajo se chamava, também anda para aí. Não, os Kraftwerk têm uma posição na chave. Vamos ouvir já a seguir os Kraftwerk. A minha nota final é simples. Entalem a Grécia, entalem que a Turquia e o Putin na Ucrânia diz na Síria o que acontece na Líbia. Um abraço. Abraço. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Ich nehme sie heute gerne mit zu mir. Cheio de boas intenções, a pregar aos peixinhos, a arriscar o pelo e depois é só porrada e mal viver, é? O menino é mal criado, o menino é pequeno ao burguês, o menino pertence a uma classe sem futuro histórico. Eu sou parvo o quê? Quero ser feliz, porra! Quero ser feliz agora! Que se foda ao futuro, que se foda ao progresso. Mais vale só do que mal acompanhado. Vá, mandem-me lavar as mãos antes de ir para a mesa, filhos da puta de progressistas do caralho da revolução que vos foda a todos. Deixem-me em paz, porra, deixem-me em paz e sossego. Não me emprenhem mais pelos ouvidos, caralho, não há paciência.